com a visualização. Se eu estou lendo um romance, vejo a cena em que o romancista está pintando em sua rica linguagem descritiva, ou se eu estou planejando uma casa e estamos visualizando a maneira em que os quartos serão dispostos, ou estou vendo em minha mente o local de férias onde eu estive no ano passado, ou qualquer coisa assim. Há um uso legítimo para a visualização. Mas se eu penso que eu posso criar uma realidade com minha mente, ou que eu posso fazer um contato com Deus visualizando, isso é chamado na Bíblia de adivinhação. Este é o caminho mais rápido para se encaminhar para o ocultismo, e todos os ocultistas reconhecem isso. Estamos sendo ensinados na igreja de hoje a voltar para o passado. Vamos curar todos esses ferimentos da infância, iremos voltar no passado e visualizar-se como uma criança. Veja Jesus caminhando com você, e assim por diante. Ou você quer entrar em contato com Jesus, há técnicas de oração agora. Duas maneiras de dialogar com Deus. Você visualiza Deus e enfocar esta imagem. Ela falará com você. Há pessoas que entram em cura interior e elas visualizam Jesus e subitamente elas dizem: não era mais minha mente em controle, mas esta imagem que eu invoco na minha mente de que Jesus tomou de a vida e começou a falar comigo e a guiar-me. Agora eles fizeram contato com o mundo dos espíritos. Você não chama aquele que está ao lado direito do Pai nas alturas, o Filho de Deus, como seu guru particular para aparecer diante de você e falar com você toda vez que lhe agradar. Agora, se Jesus aparece para você, eu não sou contra visões, se for realmente Jesus, mas se você começou isso e acaba acontecendo, o que é chamado de adivinhação, Deus não vai se acomodar ao seu capricho. Ele não virá. Se você pegar um livro popular sobre meditação, celebração de disciplina, em torno da página 15, o autor fala sobre João estar no Espírito no dia do Senhor, o início do Apocalipse. Então o autor diz: pode ser que tenha sido ensinado a João uma maneira de fazer contato que nós perdemos, e nós agora precisamos descobri-la. Isso é uma técnica. A ideia de que há algum tipo de técnica, isso simplesmente não é verdade. O homem quer brincar de Deus, é claro. Ele diz que ele quer Deus para ajudá-lo, mas ele quer Deus para abençoar seus planos. Mesmo para muitos de nós, que nos chamamos cristãos, a oração é uma técnica religiosa para conseguirmos as coisas à nossa própria maneira. Gastamos a doce hora de oração tentando falar com Deus para fazer isso funcionar para nós. Se alguém vai em direção de alguém que oferece uma técnica de como conseguir que Deus faça isso é rebelião. No Evangelho, Jesus disse: se você se negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir-me, você pode ser meu discípulo. A yoga é a autorrealização do potencial humano. Toda esta invasão pagã ensina-me a realizar meus poderes, o potencial que eu tenho dentro de mim. E então toda religião, a menos que seja submissão a Jesus Cristo como Senhor, é realmente rebelião contra Deus. É tentar achar um Deus que eu possa moldá-lo à minha imagem. E um Deus que abençoará os meus planos e um Deus que fará o que eu quero que Ele faça. Você pode falar sobre como a indústria de entretenimento está promovendo ideias pagãs? Eu acho que a maioria dos meios poderosos para manipular nosso pensamento está nos filmes, televisão, temos isso o tempo todo. Os filmes que dão a você a ideia de que você pode contatar os mortos, muito apelativos como Ghost, o número 1 a ganhar dinheiro em 1990 nos Estados Unidos. A ideia de que quando você morre, você realmente não morre, mas você muda para a escola graduada para continuar a aprender suas lições. De você poder ser um tipo de guia espiritual. Você tem a mesma ideia do Guerra nas Estrelas. Quando Obi-Wan morreu, ele tornou-se o guia espiritual para Luke Skywalker e comunicava-se com ele, etc. Esta é a ideia pagã. Isso tem estado por aí há milhares de anos e está sendo abraçado agora no mundo ocidental. A ideia de que nós podemos desenvolver poderes sobrenaturais
novamente volta à realidade criativa, com nossa mente, de volta à mentira da serpente no jardim, de que eu posso me tornar um Deus por mim mesmo. Isso está nos desenhos animados das crianças, dos Smurfs ao mestre do universo. Você tem sua netinha correndo por aí dizendo, She-Ra, princesa de poder. E eu não preciso de Jesus, eu tenho She-Ra. No sentido, você pode dizer que este tipo de coisa tem estado por aí sempre, contos de fadas e assim por diante. Mas há uma grande diferença hoje. Quando eu era um garoto em desenvolvimento, eu lia Buck Rogers e Flash Gordon. Era uma fantasia. Hoje não é mais esta atitude de nossos jovens por uma boa razão. A ficção científica prova ser predição, profecia. O H.C. Wells e os escritores de ficção científica do passado eram profetas. Depois eu cresci e li sobre viagem espacial e todo esse tipo de coisa, você sabe, televisão, etc. Vi muito disso. Aconteceu. Então as crianças que estão assistindo televisão e vendo esses filmes de ficção científica hoje, olham para isso como alguma coisa que pode ser alcançada. Sim, nós podemos alcançar isso. Então elas são seduzidas a este mundo todo de magia de uma maneira que eu nunca fui quando criança. Enquanto as salas de aula tornaram-se espírito do ocultismo da nova era, uma outra forma maior de influência está na mídia. Uma das maneiras que a consciência de massa pode mais poderosamente ser influenciada é através da mídia de massa, que está cada vez mais sendo usada para promover a consciência indiana. O filme Gandhi foi provavelmente a peça mais efetiva da propaganda indiana para invadir o Ocidente. Foi uma propaganda política controlada e fortemente financiada pelo governo da Índia e promovido pelo movimento de paz. Ele propaga a falsa mensagem da tolerância e não violência religiosa hindu. A precisão histórica foi descartada. Gandhi não era diferente da maioria dos gurus de hoje, em que ele era um pervertido sexual e não era certamente um homem não violento. Um homem que amava a paz, como demonstrado nesses assassinatos de negros nas guerras Kafir na África do Sul. A mensagem mais importante do filme era que Gandhi foi um dos primeiros gurus a ligar o cristianismo ao hinduísmo para formar um pacote, uma nova religião. Eu considero um dos pais do movimento da nova era. Filmes tão populares como Contatos Imediatos, Poltergeist, E.T., O Retorno de Jedi, Guerra nas Estrelas, são todos baseados no hinduísmo. Por exemplo, a força tem um lado escuro, é claro. Isto é magia negra e magia branca. O caminho para o ocultismo está no estado de alteração da consciência. Esse é o caminho por onde Obi-Wan inicia Luke na força. Ele faz trabalhar com uma espada laser. Ele diz, Luke, seu problema é que você está tentando pensar. Este é um estado alterado de consciência. Em O Império Contra-Ataque, Yoda é um yogi. Ele tem Luke em pé fazendo várias contorções para desenvolver o poder da mente e tirar sua nave do pântano. Quando Luke não pôde fazê-lo, Yoda faz e Luke olha e diz, eu não acredito nisto. E Yoda diz, este é o seu problema. Em outras palavras, se você simplesmente acreditasse, aconteceria. Uma criança pode compreender o lado escuro e o claro da força, e para entender a força tem que entender a base do hinduísmo. George Lucas, criador da série Guerra nas Estrelas, é na vida real um crente devoto da força, que ele diz poder capacitar qualquer um a ler as mentes, ver os acontecimentos passados e futuros, levitar e se ligar em outro mundo da energia psíquica. We are raising an entire generation of children under the bombardment of cartoons and television shows and fantasy role-playing games and movies that are telling them that the occult and Eastern philosophy is a wonderful thing, not something to be afraid of, not something ugly and fearful, but something beautiful with the darling reptilian creatures with the great psychic powers that are drawing these children into an acceptance of things that are dangerous beyond anyone's comprehension. As mentes das crianças estão sendo treinadas no uso do supernatural e ensinadas no princípio de criar o que parece realidade através das técnicas psicoespirituais hindus de poder da mente.
Os jogos de RPG, por exemplo, pedem aos participantes para assassinar mentalmente, violentar, torturar e até cometer lesão corporal com a ajuda de poderes ocultos. Em pelo menos um jogo popular, as divindades hindus como a deusa Kali são invocadas. As técnicas religiosas hindus, incluindo cantos repetitivos, visualização e enfeitiçamento, são usados para vencer os inimigos. For you students who are new to our fantasy games class today, we're going to be playing Dungeons and Dragons, and I'd like to talk about a few of the advantages of using Dungeons and Dragons in a classroom. You may be wondering why you get to play games in school time. Esses jogos são usados em programas de crianças superdotadas em todos os Estados Unidos. Uma grande maioria de escolas do governo e faculdades incorporam esses jogos aos seus currículos. And we call this an integrated curriculum. You guys are kind of familiar with that. You may encounter some violent creatures on the way, but the object is to be able to dispose of this ring that is the symbol of evil in the kingdom of Middle-earth. Quando olhamos para os frutos da religião oriental, vemos a pobreza que há na Índia, a ignorância e a superstição. Parece quase inacreditável que em nossa cultura ocidental, tão abençoada por causa da influência cristã, que deixaríamos esta mesma influência e começaríamos a adotar os pensamentos e ideias religiosas do Oriente. Mas, infelizmente e tragicamente, é isto exatamente o que vemos acontecer hoje. Quando na igreja, as pessoas estão sendo encorajadas a visualizar as coisas que eles querem. Elas são ensinadas que, pela fé, podem trazer à realidade qualquer coisa que desejam. E a soberania de Deus e o controle de Deus sobre o homem é tão distorcido que o homem torna-se soberano e Deus torna-se o gênio que precisa obedecer os pedidos ou desejos do homem. Naturalmente, precisamos voltar ao cristianismo bíblico. Precisamos renunciar estes princípios e práticas que estão sendo adotadas por líderes de igrejas, princípios que se voltam realmente à metafísica ou à crença hindu. O conceito, pense e fique rico, você pode ter sempre que você visualizar, mas precisamos tomar conta de que Deus está no controle de nossas vidas e devemos querer que Deus esteja no controle e simplesmente nos submetermos ao que Ele sabe ser o melhor para nós. Dentro de todos nós há um vazio em forma de Deus. Através dos tempos, o homem vem tentando preencher esse espaço com as coisas do mundo. Mas é somente através de um relacionamento com nosso Criador que podemos ser verdadeiramente satisfeitos. A Bíblia Sagrada revela o caminho no qual nós podemos nos reconciliar com Deus, e isto é através das provisões do seu Filho, Jesus Cristo. Eu sou Chuck Smith. E eu sou Carrie Matriciano. Junte-se a nós novamente para uma outra edição de A Invasão Pagã.